Olá, esse é mais um Gestão de Carreiras. Eu sou Simone Taviti e hoje eu te convido a participar conosco aqui pela Rádio FAAP de um assunto muito importante que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo precisa prestar atenção nessas dicas de hoje. Nós vamos falar sobre recolocação. Nos programas anteriores, nós falamos sobre possíveis causas de se perder o emprego, a necessidade de você se conhecer melhor e até sobre a ferramenta do coaching para incrementar a sua carreira. Bom, mas o fantasma do desemprego continua assustando a muitos por aí. E por esse motivo, a gente convidou a Magda Rodrigues, que é consultora de carreira, para conversar com a gente sobre se recolocar no mercado de trabalho. Afinal, ainda existem muitas pessoas ativas que estão fora do mercado. Magda, seja muito bem-vinda aqui à Rádio FAAP. Obrigada, Simone. É um prazer, um privilégio estar aqui. E realmente eu concordo. É um tema muito interessante e muito importante. Principalmente, eu vi isso nesses últimos 2, 3 anos, o quanto realmente a população tem procurado essa ajuda por conta da situação do país. Pois é, porque ela ainda, apesar da economia aparecer, está dando uma melhorada, ainda tem muita gente desempregada e até há mais de um ano, né? Quais são as principais dúvidas, Magda, de quem quer se recolocar no mercado? As pessoas que te procuram, já que você tem experiência, aliás, a Magda sempre nos prestigia aqui na FAP, nos dando informações. O que você diria, assim, quais são as principais dúvidas que assustam esse pessoal? Eles sempre querem saber se existe uma receita de bolo para passar numa entrevista. Por que não está sendo aprovado na entrevista? Eles falam, Magda, eu tenho feito tantas entrevistas, tenho sido reprovado. Você sabe me dizer o que está acontecendo? Né? Eles me procuram para justamente fazer essa consultoria. E realmente para saber como está se movimentando o mercado. E isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes acabam colocando a culpa na economia ou na falta de vagas, mas geralmente, e mais de 80% eu posso classificar, que o problema ali, a questão está ou no currículo, na própria pessoa, na questão da entrevista ou do currículo. É por isso que ela não é chamada ou não é aprovada. E me diz uma coisa, tem gente que ainda até é chamado para uma entrevista, mas eu tenho certeza que existem muitas dúvidas sobre currículo, sobre como se vestir na hora e tal. Mas tem gente que nem chamado é. O que a pessoa precisa parar para refletir? O que você diria, antes de mais nada? Então, ela precisa parar para refletir no currículo dela. Lembrando que eu só tenho um papel para tomar uma decisão se eu chamo ou não aquele candidato. É uma análise, de certa forma, um pouco cruel, vamos dizer assim. Mas é só através do papel. Então, eu faço muitos currículos, né? Isso também faz parte da minha consultoria. E todos, não tem um que não precisa fazer um ajuste e principalmente se adequar ao mercado. Hoje o mercado procura, você precisa ressaltar as habilidades e os resultados que você deu nas empresas. E nós estamos um pouquinho na cultura anterior, que é simplesmente descrever as atividades que eu já fiz em cada empresa. Não é mais assim que funciona. Então, eu vou te dizer que você não está sendo chamado por conta disso. Por conta do currículo? Sim. Se você tem um perfil daquela área, você já tem uma experiência naquela área, então o que significa isso? O que eu quero dizer? Que você tem nos requisitos técnicos e você não é chamado, então o problema está no currículo. Ele não está atrativo. Precisa estar atrativo. Existe o currículo ideal hoje. Então, o que ele precisa mais assim atentar são as habilidades e não são as qualidades pessoais. Você diz habilidades do que sabe fazer mesmo? Do que sabe fazer e, por conta disso, quais foram os resultados que ele atingiu dentro da empresa, que ele deu para a empresa em termos de performance, de resultado, de receita, seja de receita monetária, ou seja de ganhos de projetos. Ele precisa colocar isso no currículo. Hoje ninguém tem essa visão. Não sei se as pessoas sabem disso. Eu creio que não, porque todos os currículos nós precisamos fazer dentro dessa linha que o mercado hoje exige. Então, quando eu leio um currículo, qualquer selecionador, qualquer recruiter, ele vai ler as habilidades e o que o
o que aquele Gerou de funcionário resultado. gerou de resultado. Isso no próprio resumo de qualificações, você diz? No resumo e nas descrições de cada empresa. Principalmente nas descrições de cada empresa, eu vou colocar o que eu gerei de resultado, o que eu agreguei. E nós não colocamos no currículo, sempre foi assim. Verdade. O que nós agregamos. Nós só simplesmente falamos, eu faço isso, isso e isso, eu tenho experiência com isso, tenho conhecimento disso, coloco sistemas, coloco idiomas, coloco faculdade, coloco cursos, mas eu não falei o que eu agreguei, o que eu gerei de resultado. E nós temos que ler isso. Quando eu leio isso, isso me chama a atenção, eu vou te chamar para uma entrevista. Então, ele foi chamado, passou por esse quesito aí do currículo. O que pode travar na hora do tete-a-tete? Primeiro, descobrir que era uma mentira aquilo que ele fez. Isso é terrível, né? E muitas das vezes, quando você coloca o resultado, ele foi real, né? Vamos partir do princípio também que você não está mentindo. Sim. Que a maioria ainda bem não faz isso. Mas vamos dizer que quando eu te entrevistei, eu descobri que, na verdade, quem gerou aqueles resultados foram outras pessoas. Foi a equipe, foi outra pessoa e você só participou daquilo. Mas no currículo, você colocou que foi você diretamente que fez. E aí eu vou ficar um pouco assim, isso pode travar, né? Além de uma postura totalmente errada. Com certeza. Então, com certeza é o comportamento e a checagem. Realmente foi aquilo que você fez? Foi tudo aquilo de resultado? Nessa hora, a vestimenta, ela conta quantos %? A vestimenta, ela conta, vai depender muito da empresa e da cultura. Muito difícil a gente reprovar uma pessoa pela vestimenta, até porque eu não estou falando de um exagero. Né? Ninguém vai para uma entrevista de chinelo ou bermuda, que isso realmente faria reprovar de cara 100%. Mas vamos dizer, né, dentro já de um bom senso, eu acho que vai contar uns 10%. Tatuagem, 10%. piercing, cabelos coloridos, também vai depender da empresa? Vai depender da empresa. Hoje não existe mais esse preconceito. São pouquíssimas empresas que levam essa questão da tatuagem, de piercing, ou de estilo mesmo, né? Tem gente que é gótico, tem gente que pinta o cabelo de pink, azul. Então, hoje as empresas estão muito abertas. Hoje tem a questão da diversidade, que é muito forte, né? São criados departamentos de diversidade. Hoje é muito comum ter essa área, ou dentro do RH, ou dentro do marketing, enfim, dentro da empresa. Hoje é comum ter área de diversidade para ela garantir a contratação de cultura, de vários tipos de pessoas. Se a pessoa, Magda, ela fez uma formação e, de repente, ela quer mudar de área, mas provavelmente ela não tem experiência na outra área. O que você diria para alguém que está ouvindo a gente aqui? Vai ter que se contentar com um valor mais baixo, um começo de carreira? O que você diria? Entendi. Isso é bem visto? Não tem problema nenhum você querer mudar de carreira a qualquer momento da sua vida ou idade. Você só precisa alinhar bem isso de como explicar isso na entrevista, por que você está mudando, né? Então já fica até uma dica. É importante você deixar claro que é por conta de um sonho, que aquilo faz brilhar os seus olhos, que é a sua paixão. Porque se você demonstrar que você só está mudando de área por conta de salário, já não vai pegar bem para nós que entrevistamos. Legal. Tá? Então, não tem problema nenhum, mas em termos financeiros, provavelmente você não vai conseguir o mesmo salário do que você já tem de uma carreira estabelecida. Precisa se sujeitar a começar um pouquinho de baixo em termos financeiros e até de atividades. De repente, você já é um consultor e você vai ter que entrar como um assistente, mas você precisa entender que isso é uma ótima oportunidade para você começar na área que você quer. Mas a empresa ela não vai ter preconceito de falar, mas o cara já foi consultor, olha o valor que ele ganhou, agora vou ter que diminuir o valor na carteira dele? Tem. Tem, né? Tem sim. Então, precisa realmente, por isso que eu falei, o currículo, ele precisa estar muito bem feito, principalmente para quem vai fazer transição de carreira, para pelo menos eu ter a chance de te chamar e na entrevista você explicar. Estar sujeito a um outro salário e explicar que não tem problema nenhum você começar de baixo, porque você entende que é a sua ótima oportunidade, que é a oportunidade da sua vida, que é o seu trampolim para começar a sua nova carreira. Então, se estiver brilhando os olhos e de repente ele falar assim, eu quero essa oportunidade, vou agarrar e...
Ele consegue. Com certeza ele vai conseguir essa oportunidade. Legal. E se a pessoa, Magda, está há mais de 1 ou 2 anos fora do mercado e de repente até conseguiu uma entrevista, o que a pessoa vai falar lá na hora? Para não pegar mal. Isso. Precisa ver qual que é o motivo que você está parado e também pensar numa resposta. As pessoas não pensam nas respostas antes de ir para uma entrevista. Eu simplesmente estou parado. Porque eu tirei um ano sabático, eu tive um problema com a minha família, tive que cuidar da minha mãe. Não tem problema nenhum você falar a verdade. Então, o que eu estou enfatizando aqui o tempo todo é a forma como falar isso, né? A energia, a paixão que você vai falar isso. Então, você precisa pensar um pouco antes de falar. Tem que ser sincero, não tem como mentir. Se você ficou afastado por conta de doença, precisa falar. Mas sempre dando aquela reviravolta na resposta e falando, mas eu estou disposta, eu estou com energia, eu estou com garra, eu quero voltar, eu me sujeito a uma outra posição e eu entendo que tudo bem. Então, tudo é a forma como falar. Você, como selecionadora, você percebe quando a pessoa está desesperada ou quando a pessoa está com uma baixa autoestima? Isso influencia na hora de não selecionar, por exemplo? Muito, nós percebemos, né? Todo mundo precisa saber que todo RH, ele é treinado, ele é capacitado e ele tem técnicas, né? Além do passar do anos, isso já vira um feeling, além das técnicas. Então, você sabe quando a pessoa está desesperada por um trabalho. E isso influencia muito diretamente na decisão final. Você pode ter o perfil, ter todas as qualificações técnicas, mas se o seu desespero for muito grande, você se humilha, você acaba se humilhando durante a entrevista. Isso é muito ruim e isso é motivo para tomar a decisão final, sim. Tá. E se por acaso, assim, a pessoa que está ouvindo aqui, independente da área dela, ela fala, poxa, Magda, então, o que o mercado, no geral, busca hoje? Assim, o que as empresas estão mais atrás? Elas estão sedentas por que tipo de profissional? Conforme a tua opinião, a tua experiência aí de mercado. Sim. Nós estamos buscando, as empresas estão buscando profissional que tenha iniciativa, que entende que a profissão dele faz parte da vida dele, que ele tem paixão por isso, que a profissão dele não é só para ir lá e pegar um salário no final do mês. Então, o potencial, a paixão, o brilho nos olhos, você demonstrar isso, você querer isso, você demonstrar que você quer entrar na empresa para agregar, que você entende, sabe que tem potencial, qualidades para agregar. É esse profissional que nós vamos contratar. O intraempreendedor, aquele que gosta de dar ideias, isso é bem visto isso por todas as empresas ou algumas não gostam muito, não? Não. Hoje, eu vou achar que é muito triste uma empresa não querer um profissional assim. Tá. Eu entendo, eu acho que antigamente isso era barrado. Por incrível que pareça, né? Não, um cara muito bom, não quero ele aqui porque ele vai tirar meu lugar. Hoje, eu entendo que isso tem mudado. As empresas querem mais ir para cima, conquistar clientes, conquistar projetos. Então, elas querem profissional com garra, um intraempreendedor, né? Aquele cara que vai realmente criar projetos, criar soluções, criar serviços, criar procedimentos, políticas que vão realmente mudar a empresa. Não, hoje eu indico não ter medo de mostrar esse perfil de intraempreendedor, que nada mais é do que eu já falei, que é o brilho nos olhos, o potencial. Uma pessoa que realmente quer trabalhar naquela área porque entende que faz parte da vida dela aquilo. Aquilo vai completar ela, não é só ir lá bater um cartão, como a época, inclusive, dos nossos pais eram assim. Você ia lá, batia um cartão, trabalhava e pegava o salário no final do mês. Para a gente finalizar aqui, não tem como a gente falar de recolocação sem tocar no ponto idade. O quanto influencia a idade de alguém na hora de se recolocar no mercado? Tá. Eu indico na minha consultoria, nas minhas palestras, de você colocar a idade só até 48, 49 anos no currículo. No currículo, tá. Se quiser colocar, porque eu não indico colocar a idade. Tá? A partir disso, não coloca, porque, infelizmente, a nossa cultura, o nosso país tem esse preconceito com a idade. Os mais velhos acabam tendo não muita oportunidade, não conseguem, né, entrar em empresas, não conseguem trabalho. Então, nós temos, sim, o país tem esse preconceito.
tá? Esse limitador. Então, eu indico não colocar a idade. Não coloque a idade. E se foi chamado, se for, vai para cima se for, e tudo bem. Porque se for importante, eu já vou perguntar no meu primeiro telefonema. Entendi. Se ela não for importante, em nenhum momento eu vou perguntar. Agora, se ela for importante para a empresa, se aquilo é um fator realmente para eliminar, eu já vou perguntar. Legal. Bom, nós estivemos aqui com a Magda, Magda Rodrigues, falando sobre carreira. Ela é consultora de carreiras. Eu queria que você deixasse seu contato aqui e tá já bom. te agradeço a tua participação. Por favor, Magda. Tá bom. Eu tenho um site, o site é magdarodrigues.com.br e no Instagram, que é magdar.carreira. Tá? Para mim foi um privilégio, mais uma vez, muito bom estar aqui, principalmente, né, na FAAP, onde as pessoas estão praticamente saindo aí do curso e indo para o mercado de trabalho. É isso. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante. Magda, muito obrigada, eu sucesso. Que agradeço. Obrigada. E logo mais a gente volta com gestão de carreiras. Até lá. Ótimo, tchau, até lá. tchau. Tchau.